professores e professoras da Escola Dominical, estamos de volta com mais uma pré-aula, agora da lição de número 6. Antes de darmos início a esta lição, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, estamos dando início a mais uma pré-aula, Pai. Desde já eu quero lhe apresentar aqueles que estão assistindo este vídeo, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, ó Pai. Te apresentar a vida de cada professor e professora, Senhor. Que eles possam ser instrumento Teu para benefício do Teu reino, Pai. Te peço, Senhor, seja conosco nessa pré-aula e fale aos corações. Amém. Muito bem, professor e professora. Estamos de volta com a lição de número agora 6. Pré-aula de número 6. Canção de louvor. Que a leitura bíblica se encontra em Salmos 40, versículo do 1 ao 17. Faça a leitura bíblica, estude bem, para depois passar para as crianças, tá bom? Canção de louvor. O espaço dos alvos, que eu vou colocar bem aí na tela para você me acompanhar, está escrito assim: mostrar para os pequenos que o louvor a Deus nos traz conforto, esperança e confiança nos momentos de lutas e adversidades. Então, o espaço dos alvos está nos dizendo que devemos trazer as crianças, ou fazer com que as crianças entendam que o louvor traz conforto, o louvor traz esperança, o louvor traz confiança no momento de adversidade. Quando louvamos, podemos estar passando por momentos difíceis, mas quando louvamos ao Senhor, esse louvor, os louvores que a gente canta traz conforto, traz esperança e traz confiança. Então que você possa passar isso para a criança, que é bom louvar. Quando estivermos tristes, louvar a Deus. Quando precisarmos de ajuda, que possamos louvar ao Senhor. E você vai ensinar isso para sua criança, para as suas crianças. O espaço da professora está escrito assim: professora, você sabe o significado de esperar com paciência no Senhor? Você sabe? Nós sabemos qual é o significado de esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor. Essa expressão no hebraico significa literalmente esperando. Esperei pelo Senhor. Fala de um intenso desejo e completa submissão mental à vontade de alguém. E esse alguém é Deus. Essa expressão fala de constância, seriedade e paciência. Muito interessante. Constância, seriedade e paciência. Davi tem no Senhor o alvo de sua completa resignação e confiança. Isso significa que não é suficiente esperar no Senhor. É preciso confiar em seus propósitos e se submeter plenamente à sua vontade. Não significa apenas esperar no Senhor. Eu estou esperando, porque muitas pessoas dizem, eu estou esperando no Senhor. Tá. Mas é preciso o quê? Ter paciência. É preciso confiar. Porque você pode estar esperando, mas ao mesmo tempo estar reclamando. Mas Deus falou que ia me dar, porque ainda já passou esse tempo, ainda não chegou, e você vai ficar murmurando, falando. Então, não é somente esperar, mas é ter confiança. Eu estou esperando e estou confiando que Deus vai fazer. Como? Eu não sei, mas Deus vai fazer. Você vai precisar, nessa lição, de barbante, caixa de sapato, cola branca, cola colorida, 2 cartolinas, fita adesiva, giz de cera, milho de pipoca, mini garrafas PET e tesoura. O espaço da convivência. O tema da lição é canção de louvor. Para introduzir o assunto, confeccione a caixa do louvor. Reserve antecipadamente tesoura, cola, cartolina, cola colorida e uma caixa de sapato. Faça um furo
que dê para passar a mão das crianças na tampa da caixa. Encape com a cartolina e com cola colorida desenhe notas musicais. Separe alguns louvores infantis e escreva seus títulos em tiras de papel. Peça às crianças para sortearem um louvor para que todos cantarem. Então você vai pegar uma caixa de sapato, vai abrir um buraco aqui na caixa de sapato para que a criança possa enfiar a mão aqui dentro. E aqui dentro vai estar os papéis com um verso do louvor, para que cada criança que for tirando cante o louvor. Temos aqui o espaço do louvor, que eu vou deixar aí na tela. No final dessa lição eu vou deixar esse louvor que é do Cantando a História da Bíblia. Eu vou deixar e vou deixar outros louvores e deixarei na descrição para vocês, tá bom? Mas somente no final desta pré-aula. Temos aqui o espaço da reflexão. E está escrito assim: às vezes, parece que Deus não tem pressa de vir ao nosso socorro. Mas isso não significa que Ele nos abandonou. Na verdade, mediante seu santo propósito, Ele nos mantém em espera paciente, já que a longa espera tem a fundamental finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Então, o esperar tem essa finalidade. Esperar com paciência. O tempo vai passando e você vai trabalhando na sua fé. De forma que, durante esse tempo que vai passando, você não vai murmurar. Quando eu olho para Abraão, lá na primeira lição que eu falei, Abraão esperou 25 anos. Deus fez a promessa, mas passaram-se 25 anos. E ele esperou com paciência, ele esperou com confiança, ele esperou com fé e Deus deu a bênção. Deus deu a bênção para ele, que era o filho, que é o filho. Mas se ele tivesse murmurando, se ele tivesse paciência, se ele não tivesse confiança, ele murmurava, ele tentaria do jeito dele, entendeu? Então, a fé, a confiança total em Deus. Esse tempo de espera, de uma promessa, de algo que vai acontecer, é para nos aperfeiçoar. O que? A fé. Muitas vezes não oramos: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Então, esse é o momento que vai aperfeiçoar a nossa fé. Quando o tempo vai passando, a gente continua tendo fé, continua acreditando, esperando, confiando, e a nossa fé vai sendo aperfeiçoada em Deus. Então, porque quando eu olho para a história de Abraão tinha a promessa, o tempo foi passando, e por Sara não saber esperar, porque Sara não soube esperar, Sara sabia da promessa, aí Sara era estéril, o que ela fez? Vou dar uma ajudinha para Deus, entre aspas, né? Dar uma ajudinha para Deus. Ela foi e deu a serva dela Agar para o seu esposo Abraão. Teve um filho, Ismael. Mas tudo isso por quê? Ela não soube esperar. Deus prometeu e Deus ia fazer, mas era no tempo de Deus, não era como ela queria. E aconteceu tudo isso porque não soube esperar. Então a gente tem que aprender a esperar, ter paciência, ter confiança que vai acontecer. Já passou 1 ano, 2, 3, 4, não importa, mas vai acontecer. Não adianta querer dar uma ajudinha a Deus, que Deus não precisa de nossa ajuda. Não adianta querer dar uma adiantada naquilo que Deus prometeu, não. Deixa que tudo vai acontecer no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso, totalmente diferente do nosso. E tem que ter essa espera, a confiança. Então, o tempo que passa da promessa, essa parte de esperar, é para nos aperfeiçoar na fé. Ter a fé mais forte, mais firme em Deus. Então, devemos depositar em Deus toda a nossa confiança e receber dele conforto e certeza de que no tempo oportuno obteremos nossa plena vitória. É no tempo oportuno, no tempo de Deus. Mas a gente precisa pedir ajuda a Deus para saber esperar. Saber esperar com paciência no Senhor, verdadeiramente. O espaço da Bíblia que eu vou colocar aí na tela para você está escrito assim: Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino
de louvor ao nosso Deus. Salmos 40, versículo 3. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. O Senhor ensinou ao salmista. Olha só. A explicação desse versículo. Antes de iniciar a atividade, leia o versículo do dia com as crianças. Peça para repetir a palavra por palavra. Em seguida, explique sobre as várias formas de louvarmos a Deus. Então, tem várias formas de louvarmos a Deus. Como? Através do corpo, louvamos a Deus. Através do nosso corpo, louvamos a Deus. Através da nossa voz. Através de algum instrumento musical. Podemos louvar o nome do Senhor. Podemos louvar a Deus. Olha, fale também sobre a alegria de Davi. Então, aqui está falando para a gente falar sobre a alegria de Davi. Em louvar ao Senhor. Neste versículo, ele diz que foi Deus que ensinou o louvor. Foi Deus que ensinou a ele a louvar. O Papai do Céu mesmo nos ensina em sua palavra como devemos louvá-lo. Que tal louvarmos a Deus com a nossa voz e o nosso corpo agora? É o momento que você vai falar com as crianças na hora da explicação. E aí você canta um louvor com elas. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Os mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. É o momento de você cantar e ensinar a criança a louvar a Deus. Pode ser também um hino da caixa de louvores que você vai fazer. E aproveite para cantar com as crianças. Aqui vai falar sobre a história de Davi novamente. Aí você vai lembrar crianças que Davi cuidava das ovelhas. Elas lembram disso, que Davi cuidava das ovelhinhas. Todos os dias, você vai dizer para ela que todos os dias Davi acordava, ia cuidar das ovelhas. Todos os dias ele fazia isso. E ao cuidar das ovelhas, ele todos os dias, quando estava lá com as ovelhinhas, ele tocava sua harpa. Você pode trazer para as crianças instrumentos musicais, violão, ou você pode montar instrumentos musicais recicláveis. Com materiais recicláveis você pode montar os seus instrumentos musicais. Então, Davi ia cuidar das ovelhas e lá ele tocava sua harpa. Ele gostava de louvar ao Senhor. Estava trabalhando, cuidando das ovelhas e louvando ao Senhor. Trabalhando, cuidando das ovelhas e cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Você pode fazer pergunta para a criança que sabe o que é uma harpa. Você vai explicar o que é uma harpa para essa criança. Não deixa ela sair da sala de aula com dúvidas. Olha, quando a ovelhinha estava machucada, você vai falar que Davi cuidava quando as ovelhas estavam machucadas, cuidava dos ferimentos, tinha os remédios para você passar, tá bom? Você vai falar sobre a harpa, quando ele cantava e gostava, amava louvar a Deus. Aqui é um dos visuais. Davi olhava para tudo que Deus fazia e ele glorificava a Deus. Ele sabia que ele deveria louvar ao Senhor. E você vai ensinar a criança a louvar a Deus, a dar glória a Deus por tudo que tem, por tudo que foi feito pelas mãos do Senhor. Davi era alguém que confiava em Deus. Quando ele tinha algum problema, ele não reclamava. E qual é a nossa atitude quando estamos diante de problemas? Vamos reclamar ou vamos fazer como Davi? Cantar, louvar a Deus, adorar a Deus. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, mas precisamos, professores e professoras, estar confiando em Deus. Que Ele vai resolver essa situação, que Ele vai resolver esse problema. Devemos confiar somente em Deus. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar em Deus. E você deve passar essa mensagem para a criança, dela louvar ao Senhor com a sua vida. Ela louvar a Deus. Você traz esses instrumentos. Você pode também trazer
um quebra-cabeça ou um jogo da memória com os instrumentos musicais e você faz a brincadeira com as crianças. Temos aqui o espaço das artes. Está escrito assim: vamos criar um chocalho? Reserve com antecedência mini garrafas PET, fita adesiva, milho de pipoca e cola colorida. Durante a semana, lave as garrafas, coloque um punhado de milho no interior. Tampe bem o lacre com fita adesiva. Durante a aula, apresente o chocalho como instrumento musical às crianças. Entregue para cada uma e ajude-os a enfeitá-lo com cola colorida. Escolha o louvor da caixa de louvores e ensine as crianças a tocar o chocalho. Então, você vai fazer esse chocalho, lembra dos instrumentos musicais que eu falei, com materiais reciclados. E esse é um chocalho. E você pode trazer para as crianças, para enfatizar a importância de louvar a Deus, com a nossa voz, com o nosso corpo, louvar ao Senhor, adorar a Ele, com instrumentos musicais. Então, canção e louvor é o tema desta lição, e eu vou fazer a oração, e nós ficamos por aqui. Eu espero vocês pela pré-aula de número 7. Vamos orar. Deus eterno, nós te adoramos e te bendizemos por tudo, Senhor. Obrigada por mais esta pré-aula, Senhor, em que falou sobre canção e louvor, Senhor. Em que falou, Senhor, que devemos louvar a Ti, Pai, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, Pai. Muito obrigada, Deus, por este momento tão especial. Amém. Então, tchau, tchau.